Podcast no ar. Hoje para falar com Bernardo Ramalho, diretor da Live Mode, que vem revolucionando o mercado esportivo brasileiro. A empresa de mídia e marketing esportiva, fundada há 6 anos, é gerenciadora de diversos direitos esportivos, entre eles os de competições da Federação Paulista de Futebol e da Federação Internacional de Futebol. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Você sabia que a GolManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol e como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Mídia da Vitória, já se inscreveu? Aproveita o nosso desconto de lançamento do curso. A descrição está aqui, ó, para você. E é só usar o código promocional Mídia da Vitória, garante teu lugar. Deixa eu apresentar meu time hoje aqui, Norton Capel, jornalista, José Pedro Villa-Lobos, também jornalista, diretor do nosso podcast. E agora eu vou pegar aqui ó, uma carona até São Paulo, porque ele já está indo para o Rio de Janeiro, ele não para mais. Tudo bem, Bernardo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, prazer, Eduarda. Prazer, Norton, encontrar, José. Prazer estar aqui com vocês. Que legal. Agora, eu queria saber sobre essa super ideia, né? Ajudando aí a criar um novo ecossistema para esportes ao vivo, com inovação, números surpreendentes e novidades que não param, né? Eu vi essa semana mesmo Fernanda Gentil se juntando aí a esse projeto super bacana da Cazé TV. Queria que contasse as novidades aí pra gente e esse sucesso estrondoso que vocês vêm fazendo. O trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo é editar ao lado das entidades esportivas, né, dos donos originais dos direitos, então sejam clubes, sejam federações, ligas, para ajudar essas entidades a navegarem na transformação, a vender seus direitos no mercado, né? Então, a gente trazer dinheiro, monetizar esses direitos comerciais dessas entidades, mas principalmente nesse momento de transição que vem acontecendo da mídia tradicional para digital. Então, esse tem sido nosso trabalho com diversas competições, diversas entidades esportivas, e fazendo isso, acho que tem alguns grandes exemplos disso no Brasil e até com entidades fora do Brasil, como no caso da FIFA, em alguns projetos no Brasil. E agora com a Fernanda Gentil fazendo parte desse projeto também, de um dos projetos, dá para se dizer, né? Isso. A Casa TV é um projeto importante porque, no final, ela funciona como quem pode assessorar, ajuda, né? Ele é uma plataforma importante para ajudar os detentores de direitos que a gente já assessora. Então, no caso da FIFA, foi importante para promover o trabalho, todo o novo aplicativo da FIFA, do FIFA Plus. Funciona também, no caso do Atlético Paranaense, para os direitos deles de Brasileirão. Então, tem servido como um apoio, muitas vezes, para algum desses direitos, de alguma dessas entidades esportivas que a gente assessora. Bernardo, bem-vindo aqui ao Golcast, aqui é José Pedro, falando direto de Porto Alegre. Há um ano, nós entrevistamos aqui nesse mesmo espaço um cidadão chamado Maurício Portela, conhece? Sim, nosso sócio. Pois então, e na ocasião nós perguntamos para o Maurício quais eram os projetos aí que estavam por vir, o que ele poderia nos adiantar. Ele, como bom negociante, nos deu uma curva, né? Falou inovação, tal e coisa, não adiantou nada especificamente. Só que o que veio pela frente, Bernardo, é impressionante no caminho de vocês. É Cazé TV, é Copa do Mundo, é Paulistão, se abriu um leque fantástico no caminho da Live Mode. Conta pra gente um pouquinho dessa história, o que aconteceu, como é que vocês chegaram a todos esses eventos. O trabalho com a Federação Paulista tem um trabalho antigo já. A gente foi contratado em 2018 pelo Reinaldo, pelo presidente da Federação Paulista, pelo Bernardo Itre, exatamente olhando para frente para a renovação dos direitos que eles vinham que aconteceriam a partir de 2021, né, o último ano do contrato que existia na época, para a gente justamente assessorá-los nessa transformação que eles já entendiam que estava acontecendo da mídia, para ter certeza que eles não perdiam o que estava acontecendo, entendiam já as dificuldades que uma negociação ia trazer nesse cenário de mudança de mídia. O trabalho com a FIFA é um trabalho que também já tem um tempo. No final, a gente tem alguns aspectos, desde a consultoria, olhando do ponto de vista geral, né, para Brasil e para América do Sul,
quanto com a comercialização de propriedades de marketing, né, de patrocínio na América do Sul. Então, depois a Copa do Mundo foi mais um passo dessas conversas, como a gente conseguia ajudar eles, né, assessorá-los no Brasil e na América do Sul. Então, são construções que a gente vem fazendo com essas entidades esportivas ao longo do tempo, né? Então, essas coisas acabam, a Copa apareceu, mas já havia um trabalho sendo feito com a FIFA já há algum tempo no Brasil, tanto da parte de consultoria quanto a parte de assessorá-los na venda das propriedades comerciais, dos pacotes regionais que eles têm. Então, é esse tipo de trabalho que a gente vem realizando com entidades esportivas, né? Bernardo Norton também fala aqui de Porto Alegre, uma honra recebê-lo aqui no Golcast, né? A Live Mode acabou, como foi já citado aqui pelos colegas, essa referência que nos chama muito a atenção por estar fazendo as duas pontas desse negócio e dessa revolução que vive hoje o futebol. Porque vocês também são responsáveis pela produção de conteúdo. E aí eu queria conhecer um pouco desse trabalho das equipes que fazem, né, que de alguma forma captam eventos e trabalham nessa área operacional mesmo, e como foi fazer o meio-campo para trazer um fenômeno da comunicação, que é o Cazé, nesses projetos envolvendo a FIFA. De onde surgiu a ideia, como isso foi negociado, essa visão estratégica, né, de ter realmente alguém que pudesse balançar as estruturas, como isso foi pensado e estruturado dentro da Live Mode? A parte de produção tem uma parte que a gente faz para as entidades esportivas que a gente assessora, e no final, grande parte delas tem feito um movimento que é comum, mas fora do Brasil, que é de centralizar a produção do seu conteúdo e passar a controlar isso, e quando vende o direito, já entregar um sinal produzido para quem quer que compre o direito. Então, a gente faz muita gestão disso, a quatro mãos, né, obviamente ao lado da entidade esportiva, direcionando e organizando essa produção de conteúdo para essas competições ou para os jogos que eles têm direitos, né? A questão da Cazé TV com Copa do Mundo, no final, foi a partir de uma questão da FIFA, né, uma questão que era como promover o FIFA Plus no Brasil, tendo já transmissões em todas as plataformas já vendidas, né, qual era a melhor forma de fazer isso? E surgiu como uma solução para esse desafio da FIFA. Então, não foi nada que tenha sido pensado anteriormente, né, mas sim foi uma solução, uma questão da FIFA, funcionou muito bem para a FIFA, ficou feliz com os resultados, obviamente, mas não teve um pensamento, não teve uma estratégia pensada nisso antes, né, mas foi parte do trabalho que a gente estava fazendo com a FIFA, e isso foi uma das questões que eles colocaram para a gente, um dos desafios, e no final isso foi uma solução que encaixou e funcionou muito bem, né? Foi ótimo para os objetivos da FIFA, né, de promover uma plataforma digital com conteúdo que já estava exibido, né, que é super exibido num canhão que é Globo, que é o Sport TV e todas as plataformas do Grupo Globo, né? Foi tudo muito rápido e números muito expressivos. A gente sabe que TV é hábito, por exemplo, né, que se demora para chegar a algum lugar. Mas foi tudo muito rápido. Para quem está aqui, ó, no sofá, para nós foi realmente incrível. Eu acho que ninguém esperava o tamanho que foi, e acho que é fruto de muitas coisas. Tem uma transição acontecendo que foi muito acelerada, né? A pandemia acelerou a digitalização de forma inacreditável. Então, acho que esse tipo de coisa é resultado de onde a gente está hoje, né? Do estágio da transição que a gente está do mundo mais tradicional para o digital. É realmente impressionante, né? A força que essas plataformas têm, que esses conteúdos têm, e como as pessoas estão lá consumindo esses conteúdos. Um outro assunto muito falado hoje aqui no futebol brasileiro e dentro dessa revolução que vivemos e que estamos presenciando aí no dia a dia da indústria do futebol é essa questão da criação da Liga de Clubes, que hoje está dividida entre dois grupos, né? A Libra de um lado e a Liga Futebol Forte de outro lado. A Live Mode, nesse espectro todo de atividades, hoje é consultora ou gestora junto à Liga Futebol Forte. O que tu pode nos trazer deste cenário hoje de formatação de uma liga, dessa discussão que há entre as duas partes, entre, né, os integrantes da Libra e da Liga Futebol Forte, e também como é o trabalho que a Live Mode está desenvolvendo para assessorar a Liga Futebol Forte? O nosso trabalho nesse projeto é um trabalho de assessoramento de consultoria só, não tem nenhuma gestão, tá?
E a gente está fazendo isso em conjunto com outros assessores, né? Então, a Liga Forte contratou a Live Mode, a Álvares e Marçal, o História de Advocacia, que é o Monteiro de Castro e Toguchi, advogados, e a XP para assessorar em diversos segmentos os clubes nesse projeto. Tem um outro grupo de clubes que está formado pela Libra. No final, a gente tem um consenso entre os clubes tem uma unanimidade entre eles que é criar uma liga de 40 clubes é fundamental para o futebol brasileiro. Você tem um ganho enorme para todo mundo com uma liga de 40 clubes. Isso é muito melhor do que um modelo com 2 grupos ou um modelo de venda individual hoje. Acho que aí está a unanimidade, né? E tem uma discussão entre esses grupos sobre qual é o melhor modelo, quais são as bases para fundar essa liga. Então, a discussão está hoje aí. Então, o trabalho que a gente faz junto com Álvares e Marçal é um trabalho de entender o que acontece lá fora, olhar os modelos e tentar dar clareza para os clubes sobre as decisões que eles tomam, né? Então, são sempre os clubes tomando as decisões. A gente só ajuda a organizar os dados, as informações, para que eles possam tomar as decisões e aconselha eles no sentido de mostrar, olha, isso que acontece lá, esse é o exemplo, tem outro exemplo aqui, e eles tomam as decisões de que rumo eles querem ir nessas discussões de liga, que a discussão que está na mesa é, de fato, qual é o modelo, qual é a forma que cada grupo pretende e como é que se chega num modelo comum, né? E a tua expectativa, que está muito focado e muito integrado a essa discussão, há uma possibilidade de que haja acordo? Achas que realmente o Brasil vai passar por uma transição entre 2 grupos e depois, mais lá na frente, uma liga única? Qual é a avaliação de quem está aí conversando com os clubes e dando esse assessoramento? É difícil dizer, Norton. Eu não consigo ter uma visão do que vai acontecer de fato, né? Eu acho que tem muito interesse de todos os lados, de fato, tem um entendimento claro, eu acho muito claro de todo mundo, do valor que tem agregado que tem uma liga de 40 clubes. Acho que está muito claro eu digo, do ponto de vista dos 2 clubes, né, que são os protagonistas e os decisores disso. Então, acho que dos 2 lados, dos 2 grupos, tem esse entendimento claro do grande valor que você agrega para o futebol brasileiro, do salto que o futebol brasileiro pode dar quando você cria uma liga de 40 clubes, que isso é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, que eles não deveriam perder entre eles, né? Eles falam que não deveriam perder essa oportunidade, porque isso vai fazer o futebol brasileiro, pode fazer o futebol brasileiro dar um salto enorme de qualidade. Construída sobre as bases corretas, acho que pode ser de fato uma mudança muito relevante para o futebol brasileiro. A gente tem todas as condições no Brasil para ter uma liga que brigue entre as grandes ligas do mundo. Acho que todas as condições estão dadas aqui, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista do futebol, que a gente possa ter um produto que vá competir com os melhores produtos que a gente assiste no Brasil hoje já, porque são os melhores produtos de futebol mundial. Mas é difícil dizer como é que vai ser esse processo, o tempo vai demorar e como é que vai ser a conclusão dele. Mas eu acho que um aspecto super positivo é esse entendimento comum de todo mundo, que o valor que se cria é tão grande ao criar uma liga de 40 clubes que é muito importante arregaçar as mangas e discutir e debater para chegar num lugar comum, né? Nos princípios únicos que todos acreditem que vão colocar essa liga vão colocar o futebol brasileiro nesse patamar. Acho que tem um entendimento também que a gente não está no patamar que a gente pode estar do ponto de vista do futebol de clubes hoje, né? No que tu te referes é o que os clubes faturam ou que, porventura, vão faturar, principalmente em direitos internacionais, né, Bernardo, que está muito defasado e que esta seria uma das expectativas, tendo uma liga única de um faturamento muito maior para todos, né? Até a visão mais ainda, até ainda do faturamento global do campeonato, da liga, né? Mas olhando principalmente o direito local, né? Que normalmente é a parte mais relevante disso, na maior parte dos países, né? Você vai criar muito valor na hora que você deixa de vender separadamente, individualmente o direito, quando você começa a vender de forma coletiva esse direito. Então, você já tem um primeiro salto grande disso, fora todo o resto que envolve a criação de uma liga, né? Você é capaz de fazer quando você tem um grupo de clubes de forma organizada, olhando para o produto, né? E não olhando só para o seu jogo, né? Ou para o seu clube, né? A hora que você tem algum olhar de uma entidade sobre o produto, você dá saltos de qualidade muito grande acontecendo fora do Brasil. É muito copiar o que foi feito fora do Brasil no ano que você criou uma liga, né? Bernardo, a gente tem ouvido falar muito em estudos que dão conta de que cada vez mais os jovens, os muito jovens no caso, né, estão se afastando do futebol, não conseguem mais ter a atenção prendida por uma partida de 90 minutos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê o sucesso dos streamings
com transmissões de 4 horas, né? Um pré-jogo enorme, imenso. Eu queria que tu explicasse para a gente onde é que esse aparente contrassenso entre não ter paciência para ver uma partida de 90 minutos, mas ter paciência para ver 4 horas de transmissão de streaming. Qual é o que acontece aí? É o entretenimento que chama esse público jovem? Eu não tenho certeza, assim, o que eu acho que tem coisas que estão acontecendo de fato e a gente consegue ter certeza, né? Você tem muito mais escolha, né? Você tem muito mais opção, não tem a fragmentação, então é mais difícil que as pessoas fiquem num lugar só, né? Um lugar único ou acompanhem alguma coisa só, né? Então isso é um fato, né? Eu não consigo ter certeza o quanto já não se acompanha ou não se consegue acompanhar os 90 minutos versus essas lives. Eu acho que essa é uma. Acho que tem o nosso senso comum, que é dado que tem muita fragmentação, talvez não se consiga acompanhar mais os 90 minutos, né? E eu não tenho certeza em que grau isso é verdade para todas as gerações e quanto nas gerações mais novas, o quanto forte é isso ou não é forte. Certamente tem algum impacto, né? Mas eu acho que, no final, olhando para qualquer geração, você tem um movimento que é das pessoas estarem em determinadas plataformas e acompanhar determinadas plataformas, né? O conteúdo é capaz de levá-las para essas plataformas, você já tem um conjunto de pessoas em algumas plataformas. Então, eu acho que a forma de consumir, acho que tem uma. Esporte continua sendo um imã, né, que atrai as pessoas e leva as pessoas para diferentes plataformas, diferentes telas para acompanhar, né? E você continua tendo também personalidades que são capazes de atrair as pessoas e levar pessoas para determinadas plataformas. Então, acho que isso não mudou, mas a forma de consumir mudou muito, né? Tem plataformas novas, você tem formatos novos, talvez sejam diferentes do passado, né? Coisas tão extensas, mas que no final a combinação da pessoas estarem acostumadas com essas plataformas, com personalidades e com conteúdo esportivo muito matador, faz com que as pessoas possam permanecer muito tempo nessas novas plataformas. Mas acho que essas coisas todas estão mudando muito rápido, né? Mudando muito rápido e acho que a certeza é que as entidades esportivas, pensando só do lado de quem a gente atende, né? As entidades esportivas estão preocupadas e pensando, entendendo isso o tempo todo, né? Não dá para fazer mais do que fazia 10 anos atrás. Isso não vai funcionar, né? Você não vai conseguir atingir o número de pessoas que você quer, você não vai conseguir, dado que você não atinge o número de pessoas que você quer, você não consegue transformar isso em dinheiro, né? Então tem uma preocupação que deve ser, acho que, constante dela de estar entendendo, pensando e analisando o que está acontecendo no mundo de mídia, né? Que isso reflete diretamente no esporte, né? Até a própria quebra de padrão, né, Bernardo, que eu acho que vocês fazem muito bem de surpreender muitas vezes, e a questão da tecnologia, as câmeras diferentes, exclusiva, a câmera que acompanha ali de perto a bola. Eu acho que são muitas coisas envolvidas, né, que acabam também dando esse resultado. Eu vi a dona Raimunda, é impossível você não ficar impactada com a dona Raimunda, né, com aquele case. Eu acho que isso é muito bacana, nos traz realmente, nos leva para outro lugar que nós não estamos acostumados, né? Nós aqui mais tradicionais, né? Eu acho que isso é muito legal também. Eu acho que é fundamental estar o tempo todo pensando em formas diferentes de entregar o conteúdo é fundamental. Acho que é fundamental. Isso que o Zé tinha falado, as pessoas estão consumindo diferente, você precisa estar testando e vendo o que funciona, o que não funciona o tempo todo para entregar o conteúdo esportivo, seja ao vivo, seja não ao vivo, para as pessoas, né? Tem uma demanda para consumir conteúdo esportivo enorme, você precisa ajustar essa entrega desse conteúdo às plataformas e aos gostos das diferentes gerações, né? É muito importante, de novo, para as entidades esportivas se comportarem cada vez mais como grupos de mídia pensando nisso, né? Como é que eu vou entregar o meu conteúdo, o conteúdo que eu produzo, para todo mundo, para os diferentes grupos, nas diferentes plataformas, de forma muito diferente. Não é simples, né? Ficou mais complexo para fazer, mas como o mundo né? Você não vai conseguir falar com todo o seu público se você não olhar dessa forma. Bernardo, nós estamos iniciando a fase de grupos da Libertadores e tem uma novidade aí para muita gente, que é a chegada da Paramount+ nesse cenário, a volta da própria Globo para transmitir os jogos. A Live Mode foi consultora e tem como parceria, até está lá no site da empresa, a Paramount. E o modelo de licitação que a Conmebol fez foi muito semelhante ao modelo adotado com a consultoria de vocês para o Campeonato Paulista.
Qual é o cenário hoje? Como a Paramount entrou nesse negócio? Por que que ela entrou? A gente sabe que você falou em eventos ao vivo, mas qual é o peso da entrada de mais um player nesse negócio? A própria volta da Globo? E também, ampliando a pergunta, a TV no Brasil, a TV aberta no Brasil, ainda tem uma preponderância, ainda tem um papel muito importante. Nesse cenário, qual é o caminho para fazer com que isso vá continuar ou não? Qual é a tua expectativa? A Paramount daqui a um tempo vai ser outro? É um negócio muito que está mudando muito, mas como é que é jogar nessas pontas todas e fechar esse negócio? É sempre difícil prever o que vai acontecer para frente, né? É muito difícil. Mas olhando onde a gente está hoje, né? Eu acho que tem um cenário hoje que você tem muito mais grupos de mídia competindo pelos direitos do que você tinha talvez há 10 anos atrás. Isso para quem vende, ou seja, para as entidades esportivas, né? Para os donos originais do direito, isso é muito importante, porque é dessa forma que você consegue aumentar a competição e no final ter os melhores valores, né? Ter os melhores propostas pelo seu conteúdo. Então, acho que por si só isso é muito importante para as entidades esportivas, que essa fragmentação da mídia que aconteceu permitiu que você tivesse mais grupos, sejam eles os tradicionais que migraram do digital, no final, olhando o grupo Disney e ESPN, né? Que Star Plus foi uma ferramenta importante, né? Para a tomada de decisão da Copa da Libertadores, seja a Globo, né? O Grupo Globo, seja a Paramount, que no final é de um grupo de mídia grande e tradicional também. Isso é muito importante para os vendedores de direitos, né? Para os donos de direitos originais que vão no mercado. É difícil prever o que vai acontecer, é difícil entender, mas assim, acho que a visão de todo mundo é que no final o conteúdo esportivo ao vivo continua sendo alguma coisa chave para esses grupos de mídia todos, né? Para os tradicionais que migrando para o digital, para os que são puramente digitais, olhar para a Amazon, olhar para a Apple, olhar para a YouTube, né? Isso é muito importante isso é importante para esses grupos de mídia também. Então, olhando para isso, em tese você tem um cenário que é positivo para frente, né? De ter mais players e conteúdo esportivo sendo valorizado ao vivo, sendo valorizado por esses players. No final, você vai ter uma seleção, né? Os conteúdos mais importantes, eles de fato vão ser os mais demandados, né? Porque eles vão ter que se provar e ser capazes de gerar audiência, que vira assinatura, que vira receita de publicidade para os grupos de mídia. Os menos relevantes, naturalmente, vão sofrer mais, né? Mas fora isso, acho que é difícil prever como é que vai estar o mercado daqui a algum tempo, ter certeza como é que ele vai estar. Mas acho que a gente está hoje num cenário, do ponto de vista da competição, né, muito melhor, e para o telespectador também, né, para quem consome, né, o conteúdo, muito melhor do que talvez há algum tempo atrás. Você tem muita opção, e é um mundo bem diferente de 10 anos atrás, né? Agora, do ponto de vista de produto, Bernardo, a gente abriu o ano com notícias de que a FIFA estaria pensando em mudar algumas regras do jogo, impedimento e tempo das partidas. Depois não se confirmou. Agora, recentemente, a CBF anunciou mudanças no VAR para o Campeonato Brasileiro, né? Para que a coisa seja mais clara e talvez mais rápida, para não ter aquele travamento de 5, 6 minutos ali de um juiz parado olhando o VAR para ver se o lance foi pênalti ou não foi. Enfim. Para o Bernardo, fosse ele o dono da caneta que manda soltar e manda prender no futebol, o que mudaria na regra do jogo para tornar mais atrativo? Nunca parei para pensar nisso. Eu acho que um ponto que é fundamental é, de fato, as entidades esportivas e o que organiza o esporte está pensando nisso o tempo todo, né? O beisebol agora fez uma mudança relevante nos Estados Unidos, buscando acelerar o jogo e reduzir o tempo do jogo. Eu acho que essa é uma discussão. Ficar travado e parado no tempo não faz sentido para ninguém. Você tem que estar o tempo todo questionando as regras, né? E o que é possível mudar. Eu acho que é uma bela discussão essa do tempo do jogo. Eu não sei qual é o resultado, não tenho uma opinião forte sobre o que seria melhor para o jogo, se o modelo atual ou se o modelo com cronômetro, né? Mas eu acho que ter a entidade pensando nisso e estar usando as competições, normalmente as de base, as menores, para você testar isso, eu acho que é muito importante. Hoje em dia você consegue de fato ter o retorno desses testes muito rápido, né? Você tem consumo hoje dessas competições como você não tinha muito tempo atrás, né? Então você tem muito mais gente consumindo competições de base, por exemplo, hoje, do que você não tinha sequer distribuição delas no passado, né? Então usar isso para testar e pensar em modelos eu acho
fundamental. Fundamental. Porque, de novo, é um pouco sobre a distribuição que a gente falou, né? O mundo está mudando muito rápido, né? As mudanças no passado foram muito lentas, né? De rádio para TV paga, a internet aceleraram muito, né? Então, se você ficar parado e congelado no tempo, corre o risco de um esporte ficar para trás em relação a outros esportes, ou uma competição ficar para trás em relação às outras, né? É muito importante ter esse olhar de querer experimentar, querer testar, e você precisa ter isso precisa estar no DNA das entidades esportivas. Mas eu só queria voltar um pouquinho na questão que eu tinha feito anteriormente, sobre nesse modelo em que há uma licitação e que TVs abertas, TVs pagas e os streamings disputam os direitos, nesse novo conceito e nessa nova realidade, qual é hoje a margem que a TV aberta está pagando a mais para ter a exclusividade ou o jogo premium ou o melhor jogo da rodada, poder escolher? Tem como nos dar uma ideia? Porque eu acho que essa é uma discussão que pouca gente conhece, é uma coisa muito de bastidor. Mas, por exemplo, na licitação do Campeonato Paulista ou na licitação da Libertadores, quanto à TV aberta, que foram duas, né? O Campeonato Paulista foi a Record e a Libertadores é a própria TV Globo ou o SBT na parte da Sul-Americana. Qual é a faixa que ela paga mais em termos de direito de transmissão? Hoje, nas negociações mais recentes, não foram os grupos ou as plataformas abertas, né? Seja a TV aberta, não foi a TV aberta que pagou mais nesses produtos, seja Libertadores, seja Champions, ou seja no Paulista. Então, não veio do mundo tradicional aberto o maior valor. Então, a Libertadores é o caso mais recente, né? E talvez seja o mais premium desses produtos, né? Então, o maior valor foi comandado pelos grupos pagos, né? Plataformas que estão atrás de algum tipo de pagamento, né? Seja uma TV fechada mais tradicional que tem um player digital, como é o caso da ESPN com o Star Plus, seja um player mais puramente, está usando a estratégia mais puramente digital, como Paramount no caso da Libertadores. Eles comandaram o maior valor versus a TV aberta, né? No Paulista isso também é verdade, e na Champions é mais verdade ainda, é mais desproporcional esse número, né? No caso do valor está sendo comandado pelas plataformas pagas e não pelas plataformas abertas. Então, eu acho que isso tende a ser talvez nos próximos, no curto espaço de tempo, a tendência desse mercado. Parece ser a tendência desse mercado, né? Que o dinheiro seja comandado pelas plataformas pagas e não pelas plataformas abertas, né? A quantidade porque é uma TV aberta tradicional. A quantidade de jogos que por exemplo, compensa... Valor e reflete no jogo, na quantidade de jogo, né? As duas coisas. Eu estava falando sempre sobre o ponto de vista de valor, mas isso sempre acaba sendo refletido no jogo, né? A gente tem a ideia de que são os jovens, sedentos por novidades, que acabam gostando muito dessas transmissões que fogem da caixa, né? Saem da caixa. Tu tens esse perfil, eu sei que é um público muito heterogêneo, mas tu tens esse perfil de quem acompanha e é fiel a essas transmissões? O que acontece nessas transmissões de forma geral, olhando o perfil de quem acompanha, naturalmente você tem um público muito mais jovem, né? Que é um aspecto super importante para as entidades esportivas todas. A federação apresentou isso para os clubes no final do ano passado, mostrando o resultado do campeonato passado, em que no final você tem Record, você tem Warner, você tem Premiere, você tem YouTube transmitindo jogos. Então, como você tem plataformas digitais fazendo jogos relevantes, você tem, naturalmente, você olha o perfil dessas plataformas digitais, um perfil de público mais novo do que das plataformas mais tradicionais. Isso tem um valor, acho importante, porque toda entidade esportiva está buscando continuar se renovando, né? Renovando o público, renovando sua torcida, né? Então, para eles é muito importante. Esse foi um resultado importante que a federação apresentou, esse novo ciclo dos direitos da Federação Paulista, o quanto o modelo e a divisão entre players ajudou a trazer um público mais jovem que no passado talvez não estivesse acompanhando os jogos. Hoje o conteúdo ao vivo e os conteúdos que também acontecem pré e pós-jogo, né? Durante a semana. Então, acho que esse é um aspecto super importante. Você acaba rejuvenescendo bem a base de torcedores, né? Uma galera que não deve ir ao estádio que nem o Norton Capel, não, viu? Exatamente. O Paulista tem esse caso, é um case, né? Porque o público subiu nesse último ano
pra caramba, né, no estádio. Então, quando você olha do ponto de vista, até no sucesso paulista, do ponto de vista de receita, é importante, mas do ponto de vista de público acompanhando, reflete na audiência das plataformas todas, mas no público no estádio também. Você teve um crescimento grande do público no estádio paulista nesse último ano, né? Que legal. Eduarda, eu vou usar mais 30 segundos do Bernardo, porque o Zé Pedro, no início do nosso episódio, fez uma referência ao Maurício Portela, que nos deu uma ótima entrevista, mas não adiantou nada, não nos deu nenhuma novidade. Bernardo, qual é a novidade da Live Mode agora? Qual é a próxima grande jogada da Live Mode aí para os próximos 30 dias? Continuar trabalhando muito pelos clientes que estão dentro de casa. Tem muito trabalho para fazer. Todos os clientes estão dentro de casa já. Te deu um drible! Eu vou te agradecer muito por ter estado conosco e por ter nos dado essa oportunidade de falar sobre esse trabalho aí muito, muito legal, profissional e de grande valia aí para o futebol brasileiro que a Live Mode está fazendo. Agradeço demais por ter conversado com vocês, foi ótimo. E a gente espera que você não perca o voo. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho, como esse aqui, ó, direto para você. Beijo e a gente se vê. Valeu, Bernardo! Tchau, tchau.